Acho que está gravando. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. É, a gente está começando agora, né? A gente deu um tempinho para as pessoas irem chegando. Quem for chegando aí segue nos acompanhando. É uma alegria poder recebê-los nesse primeiro encontro do nosso ciclo de estudos. É, esse encontro vai ser gravado, tá? A Bernardo vai nos ajudar nesse apoio. É, eu sou Carla Perdigão, eu vou mediar esse encontro de hoje. E a partir de agora, né, a gente queria dar as boas-vindas, daqui a pouco apresentar os convidados que vão estar conosco, né, falando nessa noite. Eu sou cofundadora do LIS, Lar Integração do Ser, e esse encontro ele é em parceria com um coletivo, né, também, que é a Psicologia da Descolonização em América Latina. É, também dirigido, né, por um parceiro nosso que vai estar conosco, falando nessa noite, que é o Bruno Simões. Então, sejam todos bem-vindos. O LIS, como eu falei para vocês, é um centro vegetalista com práticas ritualísticas, né, inspiradas e calcadas, né, num trabalho que a gente tem de referência, como o Centro Taqueuase, que nos inspirou nesse trabalho, né. O Centro LIS, ele tem uma articulação no seu trabalho, né, com a prática ritualística com plantas maestras, dietas, purgas. Depois eu vou falar um pouco mais para vocês desse trabalho que a gente realiza. É, e a gente vai estar, dentro do nosso trabalho, ele tem uma articulação com dois eixos mais, que é uma equipe multidisciplinar de apoio, né, que faz um trabalho conosco de integração e anamnese de todos os processos que a gente faz, as nossas práticas ritualísticas no centro, e também o NEP, o Núcleo de Ensino e Pesquisa, né, que a gente faz esse diálogo com a ciência e com a pesquisa. Além do nosso trabalho nesse sentido, a gente tem parceiros, né, que nos apoiam aí nessa construção, para poder realizar esse trabalho que a gente tem construído. Isso foi inaugurado há um ano, né, desde abril, e a gente vem realizando as dietas e as práticas que a gente trabalha praticamente todos os meses, né? Depois eu vou dar essa referência para vocês conhecerem um pouco mais, né, da nossa agenda, tá bom? A ideia desse ciclo de encontros foi abrir um espaço de diálogo e reflexão, né, a partir do NEP, do Núcleo de Ensino e Pesquisa, que é um dos eixos do nosso trabalho. A nossa pergunta de partida é como construir uma ciência que dialogue com os saberes das plantas e saberes ancestrais e das tradições espirituais do mundo nas práticas de pesquisa e ciência contemporânea. E como a ciência, a psicologia, ciências como a psicologia, a antropologia, a medicina podem se abrir para escutar esses saberes. E como esses conhecimentos podem ajudar a transformar não só o indivíduo, mas também a nossa relação com a Terra. Essas são algumas das inquietações e algumas linhas de pensamento que nos movem, né, nesse trabalho. Aqui, hoje, a gente tem várias pessoas que integram o nosso trabalho. Então, está o Bernardo, Alessandro Campolina, que é o médico e diretor de pesquisa, né, do núcleo, está aqui conosco, vai ser um dos palestrantes dessa noite. Então, gostaria de explicar um pouco a dinâmica do encontro dessa noite para vocês. A gente terá 30 minutos para cada convidado que irá falar, depois a gente terá mais 30 minutos para o debate, né, para alguma pergunta, alguma contribuição que vocês queiram fazer. Nesse tempo é importante que para a gente possibilitar que né, várias pessoas possam contribuir, estar conosco, que a gente se atente ao tempo de fala, né, pensando em uns 2 minutos para cada contribuição ou pergunta, tá bom? É, Hoje, o tema do nosso encontro é descolonização, conhecimentos tradicionais e diálogos contraculturais. Então, eu vou dar as boas-vindas aos convidados e apresentar um pouco deles para vocês, para a gente conseguir dar seguimento aí, tá bom? Com eles. Então, dou as boas-vindas ao Alessandro Campolino, ele é médico da equipe multidisciplinar e diretor,
né, coordenador geral do Núcleo de Ensino e Pesquisa do LIS. Bruno Simões, ele é psicólogo e pesquisador do pensamento descolonial, medicinas indígenas. Daqui a pouco eu falo mais sobre eles, né? Em cada encontro do nosso ciclo temos a presença de dois convidados. E neste primeiro, quem abre a conversa sobre descolonização, conhecimentos tradicionais e diálogos contraculturais é o Alessandro Campolina. Alessandro é médico, coordenador de pesquisa do NEP, Núcleo de Ensino de Pesquisa do LIS, e também integra a equipe multidisciplinar de apoio do nosso centro. É diretor científico do Instituto ION, voltado à formação e à psicoterapia assistida com cetamina, graduado em medicina pela Unifesp, é mestre em ciências, doutor em saúde pública e pós-doutor em medicina preventiva pela USP. Atua como pesquisador e professor do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e participa do Centro de Medicina Mente e Corpo do Hospital das Clínicas. Tem ainda formação em Medicina Mente e Corpo, musicoterapia e em diferentes abordagens terapêuticas com psicodélicos e cetamina. Depois nós vamos ouvir o Bruno Simões Gonçalves, psicólogo, atua com povos tradicionais indígenas, quilombolas em luta por terra, pesquisa o tema descolonização da psicologia, realizou 2 pós-doutorados sobre o tema na Universidade Federal Rural do Rio e na Universidade de São Paulo, onde atuou como professor, atualmente é professor da Universidade Federal de São Paulo, conhece práticas rituais com enteógenos e estuda o tema da psicologia e em sua interface com o tema da espiritualidade há 25 anos. É psicólogo clínico. Sejam muito bem-vindos. É uma honra abrir esse ciclo com vocês. Então, eu passo a palavra para o Alessandro. Obrigado, Carla, pela introdução. Estou muito feliz que a gente conseguiu se encontrar aqui hoje. Já é um sonho de algum tempo, né? A gente disparar um espaço de pesquisa com diálogo aberto, onde a gente consiga se conectar com vários coletivos. Então, eu acho que esse é um momento marcante, uma realização para todos nós. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz que as pessoas tenham comparecido, que a gente tenha tantos participantes, tantos interessados, né? Então, é um imenso prazer poder estar compartilhando algumas conversações com vocês, né? Então, dito isso, para o tema que a gente tem para hoje, né, já indo direto ao assunto, o tema da descolonização, dos saberes e conhecimentos tradicionais e dos diálogos contraculturais, eu vou começar entrando na temática de trás para frente, né? Eu vou começar pelos diálogos contraculturais, já contracorrente, e trazer algumas considerações que eu tenho sobre isso, que tem a ver também com os eixos de pesquisa e os pensamentos que a gente está estruturando para desenvolver dentro do LIS, criando alguma perspectiva e depois para o meu colega, para o Bruno, poder tratar de questões mais especificamente sobre descolonização, sobre conhecimentos tradicionais, né? Então, começando de trás para frente, começando dos diálogos contraculturais, essa palavra especificamente contracultura ou contracultural, para mim ela é bastante interessante, principalmente mais recentemente, mais contemporaneamente, porque ela tem, pelo menos na minha visão, um quê de paradoxo, né? Um quê de paradoxal, né? Porque, de alguma maneira, quando a gente vai muitas vezes pensar em se colocar contra a cultura, muito comum que a gente faça uma certa imagem negativa daquilo que a gente quer ser contra, né? Por exemplo, a gente pode eleger inúmeras das crises que a gente está vivendo atualmente para facilmente se colocar contra. Pode ser uma crise social, uma crise tecnológica, uma crise humanitária, uma crise climática, uma crise ambiental, né? E a gente muitas vezes faz uma imagem negativa para falar, muitas vezes, bem intencionadamente, daquilo que nos interessa, né? Mas nada pode ser mais cultural do que fazer isso, do que pensar pela negatividade, fazendo imagens negativas, ou pensando o mundo com a sua problemática, com as suas tragédias, a partir daquilo que a gente idealiza para ele.
aquilo que a gente gostaria que ele fosse, né? Então, isso é bastante cultural, ainda que a gente, em alguns momentos, possa pensar que a gente está fazendo um trabalho contracultural. Então, para não seguir nessa direção e tentar fazer uma coisa um pouco diferente, o que eu vou fazer é falar de alguns bons encontros que eu tive pela vida e que me remetem a essas temáticas que a gente vai desenvolver aqui hoje, né? A primeira delas, a relação entre ciência e espiritualidade. A segunda, a relação entre as plantas e os humanos. E terceiro, a relação entre os xamanismos e as psicoterapias, né? O que está muito conectado aos eixos de pesquisa que a gente tem tentado estruturar dentro do LIS. E eu vou fazer isso a partir de alguns recortes, uma seleção de 3 recortes de notas ou de considerações ou de trechos de textos que eu já escrevi em algum momento. Eu vou ler para vocês isso. Do primeiro para o terceiro recorte, a gente tem trechos um pouco mais extensos, mas não vai ser cansativo, isso vai ser bem rápido, dentro dos 30 minutos, né? Mas tentando partir do núcleo da relação ciência-espiritualidade e ampliando até a questão de como a gente pode pensar as tecnologias do comum, né, entre esses diversos campos, né? Mas, como eu disse, eu vou fazer isso a partir de encontros, de alguns bons encontros que eu tive, né? E o primeiro deles é um encontro que eu diria um encontro com a reza maia, a reza na tradição dos povos maias, né? Em algum momento da minha vida eu tive em algumas cerimônias da tradição maia tolteca, povos que descendem dessas civilizações antigas, que ainda cultivam essas ritualísticas e que praticam isso de uma maneira que me pareceu muito peculiar, a forma como eu pude presenciar, né? Esses povos, especificamente na região da Guatemala, né? Eu tive a oportunidade de participar de algumas ritualísticas e me chamou muito a atenção a maneira como eles rezam, como eles fazem as suas orações, como eles fazem as suas preces, né? Eu me lembro que em alguma ocasião eu fiquei bastante impressionado com algumas falas muito diferentes do que eu já tinha visto até então, coisas que soavam assim: ó grande espírito, nós que estamos aqui para realizar essa caçada, por exemplo, e que esperamos ter o que a terra pode nos dar, pedimos para que você esteja a nosso favor. Ó grande espírito, nós que aqui estamos para realizar essa colheita e ter o que a terra há de nos dar, pedimos para que vocês estejam ao nosso lado, por exemplo. Sucessivamente, quase como mantras. Isso ia criando variações e se repetindo ao longo das cerimônias. E o que me chamou muito a atenção foi a nobreza dessas pessoas ao se colocarem numa posição de agência no acontecimento, né? Eles não faziam súplicas, eles não pediam milagres, eles não pediam realizações, eles pediam apenas que os espíritos estivessem ao lado deles, que fossem aliados. Ou seja, eles sempre mantinham não só o seu pertencimento, mas a plena consciência de que o mundo das ações pertence a eles. E os espíritos estão ali para apoiá-los, né? Então, isso para mim foi bastante impressionante e isso me levou a pensar um pouco essa relação entre ciência e espiritualidade, como que talvez dessa maneira de se colocar, essa relação se tornasse mais fácil, na medida em que talvez seja possível encontrar um tipo de espiritualidade que eu poderia dizer uma espiritualidade mais imanente, né? Então, um trechinho do que eu teria para ler para vocês diz assim: a ciência busca causas, a espiritualidade sentidos. Entre ambas se abre um campo de ressonância, o mundo como presença viva, como fluxo que não se esgota em explicações. A espiritualidade imanente não aponta para os céus, mas para dentro da matéria viva. Ela não é um além, é o avesso da própria superfície, uma dobra sutil no real.
Como nos lembram os antigos maias, os que rezam, assim não pedem, eles afinam, ressoam. Seus espíritos não fazem por eles, mas caminham junto, como vibrações que intensificam os gestos do corpo e do mundo. Aqui não há milagres no sentido tradicional, há movimentos de sentido, de afeto, de valor. Saímos da lógica da causa e efeito e entramos numa lógica de intensidades. O espírito, então, não é um agente oculto, mas um modo de valorização do existir. Essa espiritualidade não precisa ser reconciliada com a ciência. Ela já coexiste com ela, como sombra luminosa, como dobra sensível do real. Basta abandonar a velha cisão, a bifurcação da natureza, não religar, mas diferenciar a partir do comum. É nesse gesto que talvez possamos, enfim, abrir espaço para uma ciência mais sensível e para uma espiritualidade mais justa. Esse foi um primeiro encontro com um modo de se relacionar com a espiritualidade. Mas teve um outro também, aí eu chego num segundo encontro que para mim também foi muito tocante, quando eu estava participando também de uma cerimônia aí já com ayahuasca no Acre, que eu tive a oportunidade de me encontrar com um curandeiro que me marcou bastante, um curandeiro runicuim, um mestre, que estava conduzindo as sessões, e já faz bastante tempo isso, quase uns 20 anos, e eu estava estudando muito sobre essas ritualísticas, sobre as medicinas, né, sobre a psicodelia, e eu me lembro que eu cheguei nesse território, lá no Acre, numa aldeia, cheio de livros, né? Quase que uma mala de livros, com blocos de notas, anotando um monte de coisa. E esse pajé, o Issacar, o nome dele, ele olhou para mim e falou assim, com as palavras dele, claro, né? Se você quer aprender alguma coisa aqui, jogue tudo isso fora. Tem um rio ali, ó, passando, joga esses livros todos lá. Joga esses cadernos, essas canetas, joga tudo fora e faça a experiência com a planta. Nem para a cerimônia. Faça a experiência, porque aqui quem ensina é a planta. E é com ela que você vai aprender alguma coisa. Isso me remete a outra relação importante aqui, que é a relação entre plantas e humanos, é onde a gente pode encontrar que o saber da planta ele está ligado a um processo de individuação também. E isso é muito caro para as pesquisas que a gente pretende fazer no LIS, né? Então tem um trechinho de alguma coisa que eu andei rabiscando há algum tempo, que diz assim: nos acostumamos a pensar que o saber espiritual reside em doutrinas, tradições ou mestres. Mas há um saber que não se transmite por conceitos, nem se codifica em sistemas. Ele se dá no corpo da experiência, no contato direto com aquilo que escapa à linguagem, mas nos transforma. Nesse horizonte, as plantas sagradas, como a ayahuasca, não são apenas substâncias ou símbolos culturais. Elas são professoras. E como toda professora viva, não ensinam pela reprodução de uma forma, ensinam afetando, desorganizando, abrindo caminhos novos nos sujeitos. Não se aprende com a planta ao imitá-la ou interpretá-la, mas ao ser afetado por ela. E essa ficção é única, singular. Cada encontro com a planta é um processo de individuação, no sentido proposto pelo filósofo francês Gilbert Simondon. Um devir, uma gênese de forma que não preexiste ao encontro, mas que emerge na relação. O saber que a planta transmite não está fixado em uma cultura, embora os contextos rituais e cosmológicos importem. O saber está no processo que se dá entre o humano e a planta, onde ambos são modificados. A planta também se individua na relação, não como objeto passivo, mas como presença viva, que se atualiza e se expressa diferentemente em cada corpo, em cada história, em cada gesto de escuta. É por isso que o saber da planta não é transferível nem generalizável. Ele é experiencial, intensivo e profundamente relacional. Ele exige um corpo disposto a atravessar, a ser atravessado, a escutar sem garantias. E exige também um reconhecimento, o de que o mundo pensa conosco, e não apenas para nós. Quando uma medicina como a ayahuasca se encontra com um humano, não há ensino unilateral.
à coemergência de formas, a uma ecologia de individuações em curso. A planta ensina porque participa, porque sente, porque faz vibrar zonas do humano que ele próprio desconhecia. E o humano aprende porque está disposto a deixar de ser mera repetição do mesmo. Esse é o verdadeiro aprendizado, aquele que transforma não pelo acúmulo de conhecimento, mas pela gênese de um outro si. E é talvez nesse campo onde o saber é relação, onde a verdade é processo, onde o outro não é objeto, mas parceiro de transformação, que reside o poder mais profundo dessas medicinas. Não se trata, portanto, de perguntar o que a planta significa, mas sim o que ela faz acontecer entre nós. Bom, esse foi um segundo encontro que me marcou bastante com o Issachar. Mas tem um outro encontro também que me pareceu bastante importante. Esse é um encontro com um texto que narra uma entrevista com o antropólogo Eduardo Vieira de Castro, em que ele fala que o chocalho do xamã é um acelerador de partículas, né? Ou seja, o chocalho do xamã é uma tecnologia, né? É um ciclotron, praticamente. É uma entrevista bastante interessante em que ele coloca a dimensão tecnológica desses atos, né? E por conta disso, eu chego numa última consideração, uma última nota aqui para compartilhar com vocês, que fala exatamente dessa relação entre os xamanismos e as psicoterapias, e onde a gente pode encontrar um pouco do que a gente está chamando de tecnogênese das clínicas. Esse pequeno fragmento diz assim: vivemos uma era em que a técnica parece ter sido apropriada quase inteiramente pela máquina, pelo algoritmo, pelo industrial. Mas há técnicas discretas, sensíveis, arcaicas e experimentais que escapam a essa captura. Técnicas que não produzem objetos, mas experiências, que não fabricam coisas, mas modos de presença, de transformação. Nas clínicas xamânicas e psicoterápicas, a técnica não é instrumental, ela é relacional. Ela é tecnogênese, isso é, processo de invenção de mundos a partir da relação entre corpos, saberes e potências. Não se trata de aplicar um protocolo, mas de navegar forças, de criar condições para que algo desconhecido emerja entre sujeitos, objetos e processos. O chocalho do xamã, por exemplo, não é um ornamento ritual. Ele é, como disse Viver de Castro, com precisão, um acelerador de partículas. Uma tecnologia acústica que organiza o espaço-tempo do transe, que modula intensidades, que lança o corpo para além de si. Ele não representa um poder, ele simula potências. Isso é fundamental para o que podemos chamar de uma tecnologia antropofágica, a arte de se transformar por ingestão de signos e sensorialidades do outro. Na floresta, a palavra de ordem vira palavra de caça. O discurso não informa, afeta, ele simula potência no plano da linguagem, criando efeitos de presença que ativam o corpo em outra frequência. É essa, me parece, a dimensão crítica do perspectivismo ameríndio. Não uma visão do mundo, mas uma guerra de mundos. Uma ontologia em disputa, onde ser é também transformar-se no outro. O transe xamânico é o campo onde essa guerra se joga, e o chocalho, a dieta, o canto são tecnologias para atravessá-la. As clínicas psicoterápicas contemporâneas, especialmente aquelas que abrem a psicoterapia assistida com psicodélicos, há também tecnologias discretas em operação. O modo de navegação, por exemplo, é uma técnica. Trata-se de como sustentar, mapear ou deixar-se conduzir pela experiência em estados não ordinários de consciência. Aqui, como no xamanismo, não há aplicação de um método universal, mas experiência encarnada de individuação, da substância, do sujeito, do próprio setting clínico. O que há de comum
entre esses dois regimes técnicos, o xamânico e o terapêutico, é que ambos nascem do encontro com forças que os ultrapassam e exigem técnicas de passagem. O xamã e o terapeuta não operam apenas com saberes adquiridos, mas com um corpo treinado para escutar, responder e coemergir com as medicinas. A técnica aqui não é anterior à experiência, ela deriva do processo de individuação. Ela se faz no fazer, no experimentar dos efeitos da planta, da palavra, da imagem ou do ritmo. É neste ponto que a filosofia da técnica se mostra a ferramenta preciosa. Ela nos permite investigar não apenas o que se faz nas clínicas, mas como se faz. E mais ainda, como os próprios dispositivos clínicos se tornam possíveis a partir de encontros materiais, sensoriais, históricos e cosmológicos. A clínica, nesse sentido, não é somente um espaço de cuidado, é um campo de tecnogênese, lugar onde se inventam formas de lidar com o invisível, com o excesso, com a dor e com a potência. Um lugar onde se forjam tecnologias para atravessar a si mesmo ou para ser atravessado por aquilo que nos transforma. E talvez seja tempo de reconhecermos que essas técnicas, longe de serem arcaicas ou alternativas, são cosmopolíticas. Elas nos dizem que o saber clínico não se separa do saber do mundo e que para escutar a dor e a cura é preciso também escutar a floresta, o som, o delírio e o silêncio. Essas tecnologias, como o chocalho, o canto, a respiração, o setting, a dieta, o toque, a linguagem performática, não pré-existem como ferramentas neutras. Elas emergem da experiência, ou melhor, da aprendizagem experiencial que se dá por meio de individuação. O terapeuta, o xamã, o acompanhante, não apenas aplicam técnicas, eles participam de sua invenção a partir de seus próprios encontros com as medicinas, com os estados de consciência ampliado. É porque experimentaram a individuação das plantas, da linguagem de si mesmos, que puderam derivar, aos poucos, modos de navegar e de conduzir. A técnica aqui não é dissociada da experiência, ela é produzida por ela, como uma cristalização transitória da relação. No fundo, trata-se de reconhecer que o saber clínico mais potente não está no manual, mas no acontecimento. Que a técnica viva não se transmite como instrução, mas se gera como efeito de um corpo que escutou, que atravessou, que se deixou individuar. E é nesse gesto de escuta, de atravessamento e de invenção que xamãs e clínicos se encontram, não como representantes de tradições opostas, mas como artesãos de tecnologias sensíveis capazes de sustentar a travessia do ser entre mundos. Bom, eu vou parar por aqui então e vou ficar à disposição para a gente conversar sobre essas considerações depois que o Bruno colocar uma colher nessa sopa. Obrigado, gente. Alessandro, muito obrigada. Essa fala sensível, potente, né? Nessa ponte, interlocução de saberes, né? Esse reconhecimento, né, de tantas ciências e o quanto essa troca pode emergir e tantos desdobramentos, né, assim, na qualidade de vida, na ampliação da nossa consciência, né, e tantas outras construções e desdobramentos maravilhosos que a gente sabe, né, que nesse trabalho é possível recolher. Muito obrigada, viu? Bom, então nesse momento eu passo a palavra para o Bruno Simões, para, como diz o Alessandro, colocar mais uma colher nessa sopa e a gente poder seguir conversando, gente. Seja bem-vindo, Bruno. Valeu, valeu, me escutam bem, não? Sim. Sim. Então, boa noite a todos, todas. Queria primeiro dizer da minha alegria, né, de estar aqui. Acho que a gente vem costurando aí, vem pensando um pouco nesse momento e nos que virão aí com um tempinho, né? A gente vem se encontrando, cultivando isso. Então, é sempre um momento de alegria, né? Poder colocar isso, como é, pôr
na rua, né? Pôr o bloco na rua, como dizem. Então, agradecer o Bernardo, a Carla, o Alessandro, pela presença, pela organização toda aí, o pessoal que está, né, da comunicação, que se esforçou aí nesses dias aí para poder, né, chamar, avisar que estava tocar as trombetas, aí, avisar que a gente estava planejando isso. Então, dizer que eu estou bem feliz, assim. É, bom, sou psicólogo, né, como foi apresentado aí com uma certa, umas meio grisalha aqui, com as barbas grisalhas, ou seja, tem um tempo que eu estou caminhando aí por esses mundão aí da psicologia e muito ligado com essa questão relacionada com os conhecimentos, né, dos povos, as sabedorias dos povos, basicamente, principalmente daqui da América Latina e do Brasil, mas também com de várias origens, de vários lugares, né, e pensando um pouco como que isso pode se entramar, se tecer junto, né, para a gente produzir um saber da psicologia ou uma ciência, né, que possa ser essa expressão de múltiplas vozes, de múltiplas memórias, de múltiplas sabedorias, perspectivas, né, como que isso conversa e como que isso pode nos ajudar, né, ajudar a todo mundo, né, todas as pessoas e todos os seres aí a produzir uma boa vida para a gente, né, para todo mundo, né. É... Aí, nesse caminho, pintou de maneira muito forte, assim, em algum momento, né? Faz uns 15 anos atrás, mais ou menos, essa história dos estudos da colonialidade, né? E que eu acabei me ligando muito, né? Ficando muito conectado com isso, dei umas bandas aí pelo mundo para poder aprender um pouco mais e tal. E aí comecei a conversar um pouco sobre essa história das interfaces entre a psicologia e esse pensamento, né? O pensamento da descolonização, o pensamento descolonial, decolonial, contracolonial, anticolonial, são muitos nomes, né? E que aí a gente vai se transformando e vai pensando nas coisas conforme vai caminhando, né? Cada passo que eu dou, o mundo sai do lugar, diz, né? E ultimamente eu tenho pensado um pouco que uma psicologia da descolonização é algo pertinente, né? Esse termo, assim, né? Mas tem ficado mais forte para mim a necessidade da gente pensar talvez uma descolonização da psicologia mais do que necessariamente uma psicologia da descolonização. A psicologia da descolonização, de alguma maneira, parece dar uma fechada, como se fosse uma nova linha, como se fosse um novo grupo, um novo saber mais. E a descolonização da psicologia, a ideia de descolonizar a psicologia, descolonizar a ciência e tal, me dá a impressão de que você tem que fazer o tal de uma. Costumo brincar, né? A Carla conhece, a gente já fez estudos juntos, de tal de passar o raio descolonizador. E passar o raio descolonizador não é necessariamente criar uma linha específica, pode até ser, mas é passar um raio descolonizador geral, né? Em uma sociedade muito matizada, muito estruturada, muito determinada pelo pensamento colonial, né, por uma realidade histórica da colonialidade, né, de 500 anos, esses processos históricos. Então, o que não falta nesse mundo é coisa colonizada para a gente descolonizar, digamos assim. Né? Então, para além até da psicologia, bastante além da psicologia, além da ciência, né? Então, um pouco nessa linha de descolonizar a psicologia, descolonizar a, o pensamento de maneira geral, que eu fui me aproximando de maneira muito muito forte dessa ideia das diferentes perspectivas de como que isso pode de alguma maneira se entramar, né? Uma frase, né? Um koan zen, que desde que eu ouvi que ele fica ecoando para mim toda hora, né? E aí hoje eu falei, vou começar com esse koan, que é um koan tão significativo que ele faz o seguinte, ele fala assim, koans são aqueles pequenos poemas zen, eles servem que eles têm um sentido meio de quebra de sentido lógico, porque aí eles te dão alguma coisa que a quebra do sentido lógico te oferece, né? Diz assim, é muito curto, com quantos fios se tece um único fio? Né? Quantos fios são necessários para se fazer um único fio? Então, é um pouco inspirado nessa ideia, né? Que conversa muito com uma categoria assim que um pensador que eu gosto muito chamado Aníbal Quirrano criou, que é a ideia da totalidade heterogênea.
Então, que é um pouco essa totalidade, né, digamos assim, uma totalidade aberta, uma totalidade, né, bastante porosa para se transformar quase que o tempo todo, e que internamente ela é produzida por uma grande heterogeneidade, né, por uma grande multiplicidade, por uma grande pluralidade, por uma grande heterogeneidade é o termo que ele usa, né, essa ideia do heterogêneo, do múltiplo, né? Então, pensando aqui um pouco nessas questões relativas ao, aos encontros em volta dessas sabedorias ancestrais, das espiritualidades, e mais especificamente aquilo que está determinado pelas chamadas plantas enteógenas, alguma coisa, né, pelas plantas maestras, mais até do que as enteógenas, eu acho que vale a pena trazer para cá uma noção, uma ideia, um conceito, não sei exatamente qual é o melhor nome para isso, que um historiador carioca muito interessante, porretíssima, quem quiser conhecer mais, quem não conhece, ele já está bastante conhecido assim, pode procurar na internet, o nome dele, ele tem um monte de coisa, um monte de textos dele, que é um cara chamado Luiz Antônio Simas, e é uma figura muito interessante, assim, muito criança de terreiro, como ele se autodenomina, foi criado no terreiro da avó, e que tem uma perspicácia nessa percepção do que são as tradições, de o que o universo religioso, espiritual, mas da cultura de maneira geral, né? Acho que ele fala muito das espiritualidades, mas fala também do samba, fala do carnaval, fala da vida cotidiana das pessoas no seu dia a dia e tal. Mas sempre muito presente essa pluralidade, essas diferentes sabedorias e linhas e perspectivas que vão formar a cultura brasileira, e eu estendo um pouco isso para os outros países da América Latina também, né? Ele vai propor uma categoria que eu acho super interessante, que é a ideia de ecossistema das sabências encantadas, ele vai dizer, né? A ideia do ecossistema como essa pluralidade, para falar de uma maneira mais simples, a gente sabe que não é só de árvores que se trata, mas para ficar mais visível a metáfora, um monte de árvores distintas entre si, mas que juntas vão formar isso que é um ecossistema. E aí nós podemos falar de tudo que é ser vivo, podemos falar de tudo que é elementos que a gente chama naturais e tal, mas um pouco essa ideia de uma totalidade, de um ecossistema formado por uma quantidade imensa de coisas diversas entre si, de árvores, para usar só o exemplo das árvores, diferentes entre si, né? E ele vai usar essa ideia de ecossistema e vai falar de sabências, o que já tem aí para nós uma provocação interessante quando a gente está pensando em ciência, em produção de conhecimento, produção de sabedoria, produção de conhecimento válido, não é isso? Já tem aí um diálogo importante com essa ideia de sabências que ele fala, tanto que ele também chama como se fosse um sinônimo, ele vai usar a ciência das macumbas encantadas, né? Então, essa ideia de uma ciência das macumbas, né? Ou as sabências encantadas. Então, um ecossistema de sabências e que tem como um comum delas, como algo que vai tocar todas elas, né? Que faz parte desse ecossistema de maneira mais ampla, a ideia do encantamento ou dos encantos, né? Então, há uma totalidade invertebrada, aberta, porosa, né? Que a cultura brasileira e a cultura latino-americana têm nesse conjunto, nessa amplitude de conjunto, essa abrangência desses saberes, dessas tradições, dessas memórias, isto que ele vai chamar de uma formação da ecossistema das sabências encantadas. E eu até separei um pouco aqui, porque a lista é tão vasta, né? Vocês vão ver que eu vou falar dessa lista daqui para frente, em outro momento eu vou falar de uma outra listinha. Às vezes é isso, falar da diversidade, falar da América Latina e da cultura latino-americana, brasileira, é sempre ficar fazendo lista, né? Ah, porque tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Ah, porque também tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Porque é realmente muito fabuloso, é muito diverso, né? É muito amplo e diverso. Então, às vezes, a gente tem que fazer umas certas listinhas. Mas para pensar nesse ecossistema das sabências encantadas, né, nessa unidade coletiva, nessa totalidade heterogênea, como diria o Quirrano, a gente pode ver, assim, só para vocês terem uma ideia, pensando especificamente no campo das espiritualidades e das religiosidades, alguma coisa assim. Estou falando das umbandas, dos homolongó, aqui, lê aqui, que está aqui do meu lado, aqui na tela.
das umbandas, dos candomblés, dos homolocôs, das juremas, do catimbó, dos cultos de terreiro, das macumbas, do Vale do Amanhecer, de toda uma New Age popular que vem se desenvolvendo aqui no Brasil, dos batuques, das encantarias, das pagelanças, dos tambores de mina, dos ritos e festas próprias da cultura popular, as congada, marujada, maracatu, das folias de reis, do Bumba Meu Boi, dos xamanismos indígenas, dos vegetalismos, pegando uma amplitude maior da América Latina, e práticas estruturais e as práticas espirituais e religiosas mais centradas nos enteógenos, especificamente, no nosso caso, da ayahuasca, aqui do Brasil, muito forte também, da chamada Jurema. Né? Então, essa amplitude de religiosidades e de saberes vão formar, de alguma maneira, um comum, algo que é muito diverso entre si, mas que, ao mesmo tempo, participa de uma expressão comum. Né? E talvez para a gente sacar o que é que tem nessa expressão comum desse universo fabuloso de religiosidades e espiritualidades, tem três características que eu queria levantar aqui de maneira muito telegráfica, muito rápida, e que eu acho que dizem um pouco do que a gente está conversando e vai ver que tem muita convergência com isso que o Alessandro já trouxe. Uma primeira característica importante é que esse conjunto que eu falei, eu poderia ter falado de vários de outros países também, né? Eles têm a sua origem ou a sua expressão imemorial, porque muitas delas você não consegue falar, foi nesse dia que nasceu, ou foi nesse ano, ou foi nessa época, porque se perde na memória de milhares de anos, muitas vezes, né? Principalmente quando a gente está tratando das memórias dos povos originários, né? Isso vai por um lá para trás, que a gente nem consegue dizer quando é que foi, mas as que a gente conhece e também conhece a origem, que a gente consegue determinar com um pouco mais de exatidão dentro desse nosso tempo histórico, né, linear e tudo isso, e até essas mais imemoriais, digamos assim, né, mais tradicionais, mais ancestrais lá de trás, ancestral um pouco nesse sentido também lá de trás, porque tem várias maneiras, o futuro também é ancestral, né? Mas mas assim, uma das coisas é isso, nasceram, surgiram, se desenvolveram, se modificaram nos seus processos históricos no território latino-americano. Né? Elas são frutos enraizados no território latino-americano. Às vezes, eu vou falar aqui mais um pouco dessas influências, dessas determinações, dessas linhas de força que vão formar elas, mas elas têm o seu desenvolvimento e o seu nascimento, digamos, seu surgimento, em terras latino-americanas, né? Americanas e latino-americanas e brasileiras. E eu acho que isso é um ponto muito significativo para a gente pensar, né? É, tem um filósofo boliviano que eu gosto muito e que ele fala, ele Saavedra, ele faz uma filosofia muito ligada com isso, uma filosofia altamente complexa, abstrata e tal, mas sempre se remetendo àquilo que é especificamente da terra que a gente está, né? Quer dizer, você é a água que você bebe, você é o chão que você pisa, e todas as complexidades que existem quando a gente vai falar alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que isso vou falar só, vou citar, porque eu acho que só isso aí já dá um mundo de conversa para a gente, a importância que tem que essas sínteses, ou essas sínteses abertas, que vão acontecendo ao longo dos anos em vários lugares desse território, aconteceram nesse território. E isso é muito importante. E para nós, especificamente, que vamos pensar uma questão da descolonização do pensamento, é muito importante e pertinente nós levarmos isso em consideração. Porque uma das coisas que caracteriza o pensamento colonial é justamente esse pensamento forâneo, né? Externo, exterior, que não há nada de errado em você pegar um pensamento que não é aqui de São Paulo, por exemplo, quer dizer, ou do Brasil ou tal. Mas como que isso nos chega e como que isso opera nas questões de influenciar as nossas vidas, influenciar os nossos cotidianos, os nossos valores, as nossas práticas e tudo isso, né? Então, uma primeira característica que eu queria levantar era essa, né? É, essa espiritualidade, essa religiosidade que a gente está dizendo, ela tem nascimento em terras brasileiras, ou em terras latino-americanas, em terras americanas. Isso é um dado importante. Um segundo elemento muito significativo, que é elas, de algum modo, de algum jeito, vão se referir, seja nas suas práticas, ou seja, dando palavras a isso,
porque nem sempre é simples de dar palavras a isso, principalmente numa sociedade colonial que vai de maneira muito violenta querer que isso não seja expresso, não é isso? Existe um mundo espiritual. Existe um outro lugar que não é este lugar de nós encarnados, digamos assim. Estou usando essas palavras porque entendo que essas palavras ressoam para nós, né? Então, há um outro mundo, há um mundo sobrenatural, há mundos, outros mundos, há lugares onde moram espíritos, onde moram as almas, onde moram os donos. E aí isso se perde nos universos. As palavras são múltiplas para dizer isso, né? Estava dizendo que é difícil encontrar palavra muitas vezes, mas quando você passa a porta que está liberado falar, você descobre que tem muita palavra para dizer desses lugares, de diferentes origens, diferentes tradições, mas há um comum aí. Há um comum. É sempre difícil falar de todas e todo mundo, mas eu me arriscaria a dizer que, olha, nesse caso, é para geral, viu? Disso que eu falei, é isso. Existe. E aí, assim, como as pessoas desses lugares, dessas práticas, dizem isso, né? Elas não dizem como muitos antropólogos, cientistas, estudiosos, pessoas disseram. Eles dizem do jeito que eles vêm dizendo há centenas, milhares de anos. E os jeitos são muito diretos, né? É o reino dos mortos, é o reino dos espíritos, é um outro lugar onde a gente viaja as nossas práticas e esse mundo também habita aqui e a gente está em relação, né? E que a vida humana se dá nesse contato. A vida humana se realiza, inclusive, com humanidades que operam nesse universo, nessas outras dimensões, em contato com, com essa dimensão nossa daqui. Essa dimensão nossa daqui, estou dizendo, dessa dimensão da substância corpórea, não sei como falar direito, né? Mas o que eles vão falar é de nós, encarnado, não é assim? Vão falar assim, como que somos nós os viventes e aqueles que estão em outras formas de vida, de outras maneiras estão vivendo e se relacionando e operando agenciamentos, intencionalidades, formas de relação cosmopolíticas, como o Alessandro trouxe, com o universo. O universo, estou falando do universo bem para além de nós humaninhos, que a gente considera humano. Estou falando de um processo muito mais amplo do que a gente pode chamar de vida. E aí também vem uma pergunta interessante sobre o que é vida, porque vida está longe de ser, para esse conjunto aí que eu estou dizendo, algo que é do debate da biologia das células, quando que se criou e quando que se cria tal coisa, que eu acho um debate extremamente interessante, muito legal e tudo, mas se trata de uma outra concepção, de tentar entender, sacar o que que é vida, o que que é vitalidade, o que que é energia vital, o que que opera para as coisas quando a gente chama elas de vivas, de mortas ou algo no meio desses dois extremos, né? E uma terceira característica que eu acho bastante significativa de pensar é o como que se dá a relação entre humanos e o mundo, a natureza, para usar esse termo que olha, o mundo e o que está em volta, os humanos, perdão, e o que está em volta, os seres humanos e o resto das coisas, e das vidas, e dos viventes, e todos esses nomes que a gente vai dando. Há muito mais entre humanos e outros seres do que a relação sujeito-objeto próprio de uma hegemonia de um certo racionalismo científico. Porque há muito racionalismo científicos também, né? Há muitas coisas, há muitas formas de você pensar isso que a gente vai chamar de ciência, ciência ocidental, ciência do racionalismo científico, qualquer coisa disso, né? Mas esta ideia de separatividade entre nós humanos e outros entes ganha nesse conjunto que eu estou falando, que são esse ecossistema de sabências encantadas, muitas, mas muitas outras possibilidades. Não é isso? Então, só para dar um exemplo básico, se eu sou um ser humano, eu também posso ser uma planta. Eu também posso ser um animal. Eu também posso ser um rio. E um rio pode ser também
um ser humano. Uma planta pode ser também um animal. Um animal pode ser um objeto manufaturado, ou manufaturado, manuseado, né? É fabricado, um objeto, entre aspas, artificial, que vai encontrar um conjunto de relações entre eles que a separatividade ela não está nem de longe perto disso que a gente vai chamar de uma relação de sujeito-objeto que a gente tem. Eu posso, em determinados momentos, entrar em contato com o espírito de um animal. A minha vida pode ser marcada por uma determinada força vegetal, ou eu posso entrar em contato em determinados momentos com uma força que vem de um rio, de uma montanha, e isto habitar em mim de maneira muito específica, ou na minha vida inteira, ou num pedaço da minha vida, ou quando eu estou incorporando em algum trabalho específico, ou quando eu estou tendo algum momento importante da minha vida, estou tendo filhos, estou no momento de finitude de alguém, ou minha própria finitude. Né? Abrem-se possibilidades de você transitar a própria humanidade entre outras presenças, entre outras subjetividades, talvez caiba dizer, com todos os cuidados que a gente pode, ao dizer essa palavra, imagino que há vários psicólogos e psicólogas, todos os cuidados que existem um pouco é, nesse, nesse mundo. Carla, quanto tempo que eu tenho? Vou falando, vou aqui voando, que eu vou perdendo as. Não, tá Tem mais uns desligado. 15 minutos, Bruno. Mas tá bom. Ok. Então é isso, eu acho que uma coisa, né, primeiro, assim, para a gente só poder criar um pouco essa, esse contorno, é um pouco a gente pensar onde é que fica isso que a gente considera humano, isso que nós chamamos de nós humaninhos, no meio desse lugar onde há muitos mundos habitados por muitos seres e também nesse nosso mundo aqui, incorporado, corporal, substancial, material, uma outra palavra que se costuma dizer bastante, não é isso? É, a gente pode fazer trocas, transicionamentos, relações, interpenetrações de muitas naturezas. Percebam, um Paédio, que é uma figura que eu respeito muito, um advogado do Sul, um bandista candomblessista, que tem uma trajetória importante na luta aí pelos direitos das matrizes das religiões de matriz africana e que ele fala uma coisa que eu acho que assim, se a gente fosse ir na conta lá, talvez pelo IBGE a gente tenha uma ideia, e as pessoas que muitas vezes não dizem que participam desses espaços porque por uma série de preconceitos, de violências mesmo da colonialidade. Se todo mundo dissesse, a gente ia tá falando mais ou menos da terceira religião brasileira, se a gente fosse considerar uma grande religião, digamos assim. Então, nós estamos falando de uma fração da população bastante significativa. Isto se falar da religiosidade e da espiritualidade. Se a gente for falar da cultura de maneira geral, dá para dizer quase com um grau de segurança significativo que todos nós aqui, que estão aqui nessa sala nesse momento, de alguma maneira somos atravessados e somos influenciados por isso que são esse ecossistema das cabeças encantadas. Ou seja, é algo bastante próprio de nós brasileiros latino-americanos. E que por esses engendramentos aí, essas tramas da colonialidade, nós não reconhecemos isso. Nós não entendemos isso como parte de nós. Muitas vezes vivemos isso como uma grande novidade. Quando, na verdade, se a gente parar para olhar, passar o raio descolonizador na nossa vida, nós vamos perceber que a gente tem acessado isso e se ordenado nesta outra forma de ordem, a ser mútil, irmão. Só que nos passa muitas vezes invisibilizado. É como se nós não vivêssemos o que nós vivemos.
né? Porque Rano tem uma imagem interessante que é assim, a gente se olha no espelho e a gente só vê metade do espelho. Parece que uma parte do espelho está coberta, uma parte do espelho está retorcida, uma parte do espelho está craquelada, como se a gente tivesse uma dificuldade enorme de reconhecer aquilo que nós sempre fomos e que ainda somos. Então, esse desenterrar desses espelhos, esse buscar essas múltiplas tradições que nos formam, eu acho que é parte de uma tarefa importante do que a gente pode chamar de uma descolonização da psicologia, de uma psicologia da descolonização, ou algo assim, né? Buscar nas nossas vidas individuais, coletivas, interiores, de nós com nós mesmos, né? Onde que isso vai se anunciando, vai se mostrando, vai aparecendo, né? É, E aí, para falar uma outra listinha, que eu acho que vale a pena a gente dar ela, é um pouco falar dessas linhas de força que vão, de alguma maneira, formar essas, essas expressões, essas árvores desse grande ecossistema, dessa ecologia de saberes, dessa ecologia de conhecimentos, ecologia de memórias, ecologia de processos e trajetos coletivos, individuais, comunitários, que nos formam, né, que tecem. Com quantos fios se faz um único fio? Que vão tecendo isto que somos nós, especificamente nos nossos espaços, no nosso território, na nossa cultura, na nossa profissão, na nossa trajetória, né? E, e aí a gente percebe que tem algumas. Isso, gente, das maneiras mais distintas possíveis, das mais fabulosas que a gente pode imaginar. Isso está longe de ser uma conta matemática que você consegue fazer, colocar numa tabela de Excel, não é isso? Isso não existe. O que existe são linhas de força como tecido, como que vão nos formando e que vão se entramando. E também a ideia de tecido é uma imagem. Né? Eu já pensei em mosaico, já pensei em constelação, já pensei em tudo que você pode imaginar, né? Porque para a gente falar um pouco disso que é tão difícil de catar com a mão, né? Parece um bagre. Você cata, escapa. É... Pensar um pouco nessas linhas, nessas memórias, nessas. E aí também falar, que eu vou falar nomes aqui, que também fazem parte de uma construção colonial, não é isso? Então, por exemplo, falar de matrizes ou algo assim, que tem como forma de concentração, de condensamento, já identidades colonizadas. Então, por exemplo, uma matriz extremamente importante, totalmente significativa, central, absolutamente presente, é a matriz que a gente pode chamar dos povos originários ou dos povos indígenas. E isso tem um dado colonial. Quer dizer, quando foi feita a invasão aqui no século XVI, foi a tal das Índias, não é isso? E que daí saiu os índios, não é isso? Então, aí tem toda uma história dos povos originários, né, que é uma luta para passar a ser autodeterminado como povo originário. E também uma apropriação muito própria dos povos originários, povos indígenas, dos índios, desse termo indígena, desse termo índio. Ele já não é mais, é algo que eles próprios fizeram a sua antropofagia com relação a isso. Mas essa matriz, uma matriz formada de 205 povos para falar do Brasil, né? Quer dizer, um conjunto de conhecimentos e sabedorias altamente diferenciadas entre si. Se você pegar a América Latina de maneira geral, você vai pegar os povos dos Andes, os povos do Centro-América, quer dizer, uma enorme variedade que a gente vai colocar nessa caixinha meio colonialzona demais, chamada uma matriz dos povos originários. Mas só para a gente ter uma noção disso. Outras são dos povos vindos da diáspora africana, que vieram sequestrados para cá e para diferentes lugares da América, vindos de África, que vão ser transformados nos povos negros, não é isso? Então, assim, também uma série de tradições, de sabedorias, que vão, nas palavras do Nego Bispo, fazer uma confluência enorme, né? O Nego Bispo tem um termo interessantíssimo, né? Que é a ideia dos rios voadores que se encontram, né? Então, haviam rios aqui e vêm rios de outros lugares e se encontram no céu e fazem confluências e vão produzindo um céu de deuses, uma água específica, uma chuva própria dos nossos povos, não é isso? Então, essa linha também. Uma outra linha importante que se fala menos do que se poderia é do catolicismo ibérico, um catolicismo pagão ibérico que é altamente formulador
de processos de desenvolvimento dessas espiritualidades, né? Eu sou neto de uma portuguesa, eu sou neto de uma mulher que falava em ditados populares de Portugal, que eram ditados de uma profundidade ancestral lá das terras lá lusitanas enorme, assim como várias e várias outras, né, outras terras de lá. Então, o catolicismo ibérico pagão é uma presença muito forte e muito presente também. Uma outra que se fala menos ainda são os povos árabes. Os povos árabes têm toda uma tradição, uma linha de pensamento, perspectivas muito próprias e muito diferenciadas entre si, que também operaram de maneira muito forte. Em algumas dessas expressões religiosas, elas são mais presentes, como nas encantarias do Pará, é muito forte, muito presente. Né? Na própria Jurema é muito forte, muito presente. Na religião da Barquinha, para falar das três religiões lasqueiras, ela é muito presente nas religiosidades da Barquinha. Também está presente na UDV, também está presente no Santo Daime, mas é mais presente na Barquinha. Está presente também, muito provavelmente, eu não tenho informações mais objetivas sobre isso, mas provavelmente também nos vegetalismos, como uma linhagem que vem e vai chegando aqui e vai se entramando nos saberes já constituídos aqui desse nosso território, né? E você tem uma presença importante, também significativa, daquilo que também vai ser chamado de uma maneira muito ampla de esoterismo europeu. O esoterismo, chamado esoterismo europeu, também está muito presente. Se você vai para os terreiros de Umbanda, você vê isso. Aliás, os terreiros de Umbanda, você vai ver as configurações. Muitas vezes você já vi gente falando assim: eu não sei se eu entrei numa mesquita ou se eu entrei no terreiro. Porque as vestimentas, o jeito que as pessoas se colocam, as abluções que se faz, as práticas corporais, lembra muito mesquita, né? As pessoas de branco, vestido com aquele vestido, com aquelas, né? E chapéus e fazendo e batendo cabeça de frente para um altar. Isto lembra muito práticas de mesquita do mundo islão, as práticas sufis da gira, né? Isso para dizer só uma, né? Então assim, você tem e o esoterismo europeu altamente presente. E nas religiões oasqueiras, muito forte, no vegetalismo, muito presente. Né? Estudo isso há um tempo e vejo cada vez mais como isso vai aparecendo. Né? São espelhos que vão se desenterrando. Né? Parece que você vai, aos poucos, você vai indo e vai descobrindo como coisas que você nem imaginava num cantinho, que você nem sabia o que estava ali. Você vai olhar, surge um dado do esoterismo europeu, para dizer dessa maneira muito geral, ou uma prática indígena, também para dizer de uma maneira muito geral, que está presente, sei lá, sabe? No candomblé de caboclo que tem ali, num lugar que você vai. Então, é muito presente. E de maneira mais recente, né, já estamos falando de uma colonização dos últimos 50, 60 anos, muitos dos povos asiáticos, notadamente dos povos japoneses e chineses, se a gente pegar de uma maneira mais forte na América Latina, por exemplo, no Peru, a presença chinesa é muito forte, tal. Esses universo dos povos asiáticos, de uma maneira mais branda, menos presente, porque é mais recente, mas também presente. Em alguns lugares mais forte, e aí nos grandes centros, em São Paulo, nos grandes centros onde você teve uma migração forte, nos interiores aqui do Sudeste e do Centro-Oeste, onde você tem uma migração forte de povos asiáticos, amarelos, também está presente isso, não é isso? Né? Muitos okinauanos encontraram nas macumbas brasileiras um lugar para poder rezar os seus espíritos. Descobri isso outro dia. Entendi porque todo terreiro que você vai tem lá um japonês, para dizer de uma maneira assim, esse termo já racializado, já tido como preconceito. Você vai lá e vê um asiático, vê uma pessoa amarela. E eu falei, que diabo esses asiáticos? Tem todo terreiro que eu vou tem um asiático. Fui descobrindo, fui atrás de entender, descobri que muitos okinauanos, que é parte importante dos que migraram para cá, encontraram na macumba, encontraram na umbanda, encontraram nos terreiros um lugar para poder praticar as suas práticas ancestrais, imanentes, como diz o Alessandro, são as práticas de terreiro chinês, de terreiro japonês, mas que vão viver aqui entre nós e vão se transformar e vão se entramar nesse grande tecido fabuloso que é o nosso. Então, descolonizar o nosso olhar sobre nós mesmos é desenterrar esses espelhos. E aí, desenterrar esses espelhos nas nossas subjetividades, nos nossos sentidos de indivíduo, nos nossos
inconscientes, podemos dizer, nas nossas comunidades, nas nossas identidades políticas, né? Nossos processos de subjetivação, quando você passa esse raio descolonizador e vai entendendo o que foi acontecendo, vai aparecendo um outro Bruno para dizer isso. Quando eu vou me olhando no espelho e vou entendendo o que é essa metade que eu não vejo, ou que está retorcida, ou que está machucada, ou que está invisibilizada, que está desvalorizada, que está inferiorizada, eu vou descobrindo um outro Bruno, uma outra família, uma outra comunidade, uma outra faculdade de psicologia, uma outra ideia de ciência, que já está aqui presente, só que está nessa hierarquia própria da colonialidade do saber, que vai invisibilizando e vai inferiorizando, vai deixando como se não fosse humano, legítimo, autêntico. E aí, para finalizar já, né, que eu acho que já está chegando na minha hora, dizer assim que acho que quando a gente fala de psicologia e a gente vai falar de psique e de alma, né? Isso, para a gente pegar lá aquilo que todo mundo aqui que é psicólogo estudou em algum momento da primeira aula de alguma coisa que fez em algum momento, psique como alma, abre para nós, se é uma ciência da alma, se a gente passar um raio descolonizador tanto na ideia de ciência como na ideia de alma, talvez a gente tenha uma pista do que é uma descolonização da psicologia. Quando a gente fala de ciência, vamos lembrar que tem gente que fala da ciência dos encantados, com essa palavra. Ciência dos encantados, a ciência da Jurema. Aqui tem muita ciência e é preciso se estudar. Um hino do Daime. Aqui é lugar de ciência, se diz na Jurema. A palavra ciência, como produto coletivo de conhecimentos que servem para operar as nossas realidades, especificamente curas, ciências, artes de cura, medicina, a palavra medicina, remedito, como se diz lá no Peru, el remedito, vou tomar o remédio. Muitas vezes a palavra remédio é a palavra, ou a palavra das medicinas. Veja, então a gente já tem medicinas, a gente já tem remédios, a gente já tem ciência produzida e feita, e a descolonização é, entre outras coisas, desenvolver mais isso, olhar melhor para isso, dar energia para isso, energizar isso. E aí, para finalizar mesmo, uma coisa que eu tinha pensado em dividir com vocês, que pensando no que falar aqui, eu lembrei de uma frase de uma figura que eu tenho certeza que todos aqui sabem quem é, chamada Gilberto Gil, que lá pelos anos de 2000 e pouquinho virou ministro da Cultura e seu discurso de posse, ele disse: "É preciso fazer um duim antropológico na cultura brasileira", dizendo com isso que precisava tirar a energia de onde estava muito concentrada, e aí é óbvio que ele está conversando, a própria palavra duim já fala disso, conversando com seus conhecimentos aí das medicinas vindas do mundo asiático, e precisa espalhar. Eu acho que essa imagem do Duin antropológico vale também para o Duin das ciências, vale também para um Duin das culturas, no sentido das ciências de cura, das artes de cura, das medicinas. É preciso pegar energias que estão muito concentradas em determinados jeitos de operar a ciência e espalhar essa energia. Como se faz na acupuntura, como se faz no Duin. Dar vazão para essa energia fluir e poder vitalizar outros pontos. Daí o Gil falou dos pontos de cultura, né? A ideia era tirar de uma cultura engessada em determinados lugares e espalhar pelos pontos de cultura. Então, acho que assim, é tirar de uma ciência muito engessada e espalhar, fazer um duinho antropológico das ciências e das medicinas, que muitos pontos e muitas ciências e muitas medicinas possam ser energizadas, vitalizadas, para poder se desenvolver e a gente efetivamente fazer uma ciência heterogênea, uma ecologia das ciências e aí uma ecologia das psicologias também. Uma descolonização que produza essa abrangência energética para vários pontos. Agradeço muito a paciência de me ouvir, era um pouco isso que eu queria contribuir aqui para vocês. Bruno, Bruno, muitíssimo obrigada por essa fala tão afetiva também, né?
e de pensar isso, né, nesse reconhecimento das várias ciências e com todo o cuidado aí que você mesmo já mencionou, mas das produções de subjetividade, né, nos territórios, né, e como que a gente pensa, como que a gente escuta e como que a gente interage, né, com, com tudo isso, assim, do lugar da psicologia e das outras ciências, né, como a gente constrói possibilidades de ciência considerando e reconhecendo o que já existe há milênios, há centenas de anos, e que está aqui, né? Às vezes, como você menciona, nos espelhos enterrados, nesses labirintos que o processo de colonização, né, produziu. Que coisa boa poder te escutar o Alessandro aí nessa ponte, não é? Então, nesse ensejo, né, assim, que a gente está aqui juntos, a gente podia escutar mais outras contribuições, perguntas, né, a gente poder abrir aí para todos que estão aqui poder participar e contribuir igualmente. Então, acho que esse tempo agora, né, queria abrir para essas possibilidades de conversar mais com o Bruno e com o Alessandro. Quem quiser e, né, e tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma contribuição, fique à vontade. Então, se eu, estão me ouvindo? Posso começar então com a pergunta? Sim, vocês estão me ouvindo? Então, Ah, então, bom, eu queria começar com uma. Ah, tem uma pergunta que surgiu aqui, ó. O Alessandro comentou sobre uma espiritualidade mais justa. O que seria isso para ele? Acho que podemos começar com essa, então. Não foi exatamente justa a palavra que eu usei, né? Eu acho que foi uma questão de lúcida, né? É uma espiritualidade que eu coloquei, que eu posicionei como sendo imanente, é aquela que está intimamente conectada com outros modos de pensar também, como a ciência, como a filosofia, com a religião, né? Como as artes, né? Então, na medida em que ela tem uma perspectiva a partir dos seus limites e dos limites dos outros modos de pensar, eu acho que ela se torna mais lúcida, né, nesse sentido. Então, o dogmatismo, ele pode pertencer a qualquer modo de pensar, inclusive a espiritualidade. Então, é disso que eu estou falando. Lúcida, não era justa, é isso? Não é justa, é lúcida o termo que eu usei. Hum. Bom, então, o gancho que o Bruno colocou aí, no final, que eu achei que dá para puxar a sardinha para o meu lado aqui, no sentido que nós vamos fazer também uma conversa sobre o papel da psicologia também no LIS, né? Daqui a 2 semanas. Inclusive, já vou convidando todo mundo. No dia 17, eu e a Carla vamos conversar um pouco sobre as epistemologias da integração da psicologia em geral, né? Na sua ponte com o vegetalismo ou com outros tipos de tecnologias sagradas também, né? Então, eu achei muito interessante você colocar o raio descolonizador, foi ótimo, né? Claro. E essa coisa de desenterrar os espelhos, porque a gente não consegue se enxergar neles também, e essas linhas de força que nos compõem e da potência que nós temos mesmo, né, enquanto latino-americanos ou enquanto brasileiros, etc. Bom, e só para pontuar que na nossa abordagem também psicológica, que nós vamos conversar sobre isso, as epistemologias que a gente está tentando tratar com relação à psicologia no LIS, estão realmente calcadas nisso, nesse tipo de tentativa de descolonização e, como é que eu diria, de é, identificação também de alguns sintomas que colonizam a psicologia e a psicanálise em especial. Então, a gente vai também tratar um pouco disso, de como que na psicanálise tem bastante colonização e como que é importante pensar uma psicanálise também descolonizada e brasileira, também feita por aqui,
né? Para a gente também fazer esse tipo de abordagem de aproximação com outro tipo de saberes, para a gente não cair numa psicologização, inclusive, do que da espiritualidade ou, né, de outros tipos de conhecimentos ancestrais, enfim, de várias outras formas. Então, eu só queria fazer esse comentário para já chamar o pessoal a atenção para isso e para pegar esse gancho que eu achei ótimo, assim, porque isso vai também tirar esse gesso, né, de certas psicologias e dar essa espalhada e fazer essa heterogeneização também, né, nesse campo. Mas, enfim, era só para fazer esse comentário mesmo. Obrigada, Bernardo, Alessandro. Se alguém mais quiser contribuir. Eu acho que a Priscila ia falar, eu falei junto. Pode falar, Priscila, depois eu pergunto. Não? Não, eu Ah, então eu levantei vou a mão, não, aproveitar o pode falar. espaço. Queria agradecer primeiro pelas falas maravilhosas, trouxeram vários insights, assim, muito importantes. E fiquei, assim, muito encantada e muito afetada por essa ideia que o Alessandro trouxe também, dessa relação com a ayahuasca, né? E enquanto um processo em que a gente afeta e é afetado, né? Então, um processo de composição a partir desses encontros, também com não humanos, né? E aí me trouxe muito essa perspectiva até da teoria Torrede, assim, de uma relação mais horizontal, né? E mais simétrica também entre humanos e não humanos, que o Latour fala muito também. E fiquei curiosa e queria entender um pouco mais sobre esse conceito que você traz de individuação, porque quando eu ouço de individuação, no primeiro momento, me vem uma ideia um pouco essencialista do sujeito, né? Algo que se busca dentro do próprio sujeito, mas você fala também de uma perspectiva de devir, então eu entendi que é algo que se faz pela composição dos encontros, né? Num processo talvez de uma possível abertura e constante transformação. Então, queria entender um pouco melhor esse conceito, se você pudesse falar, e também do autor que fala sobre esse processo de individuação, que eu também não consegui anotar. Obrigada. Legal, obrigado pela pergunta, Rebeca. Bom, eu posso tentar falar um pouco disso, mas lembrar que no nosso grupo de pesquisa tem um especialista nesse tema, que está aqui na sala, que é o Tiago, pode colaborar se ele estiver nos ouvindo. Mas o que eu posso te falar, me contradizendo, eu falei que eu não ia fazer nenhuma imagem negativa e nem pensar pela negatividade, mas eu vou dar uma desviada no que eu falei, te dizendo que tudo que não tem nessa noção de individuação é essencialismo. Muito pelo contrário, né? Ela é um combate ao essencialismo, ela é um combate ao formalismo e ela é um combate ao substancialismo, né? Por isso que tem devir, por isso que tem processo, né? Por isso que tem um acontecimento individuante em curso e a partir dele que a gente investiga o acontecimento, né? Então, não é uma noção que é dada pelo início ou pelo fim, né, de algo que já se individuou, mas é um processo que se acompanha pelo meio, né, pelas vias individuantes que acontecem, né? E o autor que trabalha nessa perspectiva, principalmente na filosofia Gilbert Simondon, mas que de certa forma foi muito, não sei como a palavra usar aqui, mas de certa forma influenciou, vamos usar essa palavra mesmo, influenciou bastante a filosofia de Gilles Deleuze, por exemplo, né, que é um outro autor mais contemporâneo que trabalha muito com devires, com processos, com individuações, e eu acredito que, em uma certa medida, até mesmo o Latour, que você citou, né? Então, a gente pode conversar mais sobre isso, mas eu queria esperar um pouquinho para ver se o Thiago aparecer por aí. Eu acho que ele pode dar uma grande contribuição nesse tema. Então, eu vou segurar para não falar mais, não avançar, para dar oportunidade, de repente, ele trocar com a gente em algum momento. Tá? Então, segura aí. Se ele não aparecer, depois a gente volta para tentar contemplar mais. Tá? Obrigado, Rebeca. Obrigada, pessoal. Acho que o E, ó, Thiago está aí. Ok, chama Thiago. ele aí.
Thiago, deixa eu ver. Bom, o Thiago está, senão a gente pode passar até ele chegar para uma outra pergunta para o Alessandro. Parece que foi do Alexandre de Carvalho. Pode ser? Antes tem a Karina. Antes tem a Karina. Ah, por favor, então, Bernardo. Está perguntando sobre o posicionamento de vocês dois sobre a comercialização das medicinas. É uma forma de colonização? Acham perigoso a interação da planta que encontra esse corpo da cidade cheio de agrotóxicos e hormônios desregulados? Bom, você quer começar, Bruno? Não, pode falar, pode falar. Posso falar? Isso depende, né, gente? Eu não saberia te responder objetivamente, tão definitivamente, sem um contexto em que isso está acontecendo, né? Porque comercialização, a princípio, se dá trocas, né, em diversas esferas da vida, né? É preciso entender, de fato, o em que âmbito essa comercialização está se dando, né? Que trocas estão sendo feitas, né? E, obviamente, se arremete a essa questão, intoxicação, é, contaminação, coisas desse tipo, obviamente, posição totalmente contrária que isso seja feito, né? Mas precisa entender qual o contexto em que isso está acontecendo, né? Porque senão a gente pode colocar, por exemplo, comercialização que estão sendo feitas nas igrejas, que estão feitas pelas indústrias, por neoxamãs, por tráfico internacional de pessoas que comercializam medicina. Então, tem diversos contextos, tem que entender que contexto isso está se dando para a gente poder avaliar, né, o que está acontecendo. Então, é difícil de responder, né? Mas se você quiser especificar algum ponto específico, talvez fique mais fácil, pelo menos para mim. Não sei o que o Bruno pensa, né? Diga lá, Bruno. Eu acho que tem muito disso que você está trazendo, né, Alessandro? A, se a gente pensar, por exemplo, a partir de uma lógica colonial, a comércio com plantas nativas e recursos vegetais é parte intrínseca do nosso processo de colonização, né? Então a gente vive a comercialização de plantas, ou seja, uma lógica da mercadoria com as nossas riquezas vegetais, para dizer essa, podia dizer das minerais, podia dizer das humanas, culturais, mas especificamente das vegetais, é parte intrínseca da nossa história, né? Então, isso ganha então uma grandiosidade de formas de expressão, né? O Alessandro citou algumas agora, que é isso. Tem que conhecer um pouco o contexto do que a gente está falando, né? Mas eu arriscando uma coisa assim um pouco mais, eu acho que tem um processo que a gente pode dizer que é o processo de cuidado, né? E que ele não pode ser deixado de lado, né? E aí é o cuidado ético, o cuidado de diferentes, o cuidado com a existência do outro, com o lugar de onde essas medicinas, quem foi que manteve essas medicinas vivas durante tanto tempo. São diversas formas de cuidado que também se espalham, também a gente pode falar de uma grande expressão de cuidado de vários níveis, não é isso? Mas que eu colocaria assim, se está produzindo uma ausência de cuidado, uma falta de cuidado, há de se desconfiar um pouco, porque essas medicinas, e aí como você falou especificamente, acho, se eu não me engano, da ayahuasca, ancestralmente e mais contemporaneamente, quem tem um uso ético dessas medicinas, e aí nós estamos falando de diversos lugares, né? Isso não está localizado num certo grupo, num certo jeito de usar, é, o cuidado é parte fundamental desse processo. Devem ser utilizadas com os devidos cuidados. E se o lucro, a transformação em mercadoria, as trocas mercantis, impede, cancela, dificulta isso, é importante a gente olhar com certo cuidado para isso também, né? Sim. Bom, tem mais duas pessoas pedindo, então eu vou passar primeiro para o Alessandri, que estava aqui primeiro, e depois para a Shana. Então,
Alessandre, tá com a palavra, né? Peraí, deixa eu tirar o mudo aqui. Você tá conseguindo falar? Aí. Estão me ouvindo? Sim. Ih, Bom, parabenizar, né, a apresentação a todos, muito boa a explanação do Alessandro e do Bruno. E eu fiquei muito feliz em saber, né, o Alessandro, enquanto médico, né, trazer a palavra imanência, porque eu percebo que dentro, assim, das ciências da saúde, é uma palavra um pouco ventilada dentro do conceito de espiritualidade, né? Eu digo isso porque eu fiz aí o meu mestrado também dentro desse tema, na espiritualidade voltada à saúde, e pouco se fala de imanência, sabe? Tanto é que uma colega fez um trabalho de revisão para entender assim as causas, né, da onde vêm as origens da palavra espiritualidade, e imanência veio assim muito pouco, assim, enquanto conceito etimológico, sabe? Dentro das ciências da saúde, né? Eu digo. E aí eu queria saber o do Alessandro, não sei se ele tem essa impressão que eu tenho, né? O porquê talvez dentro das ciências da saúde, né, e não nas humanidades, por exemplo, é, a gente se conecta, seja espiritualidade ou religiosidade, que tem, né, eu acho uma variação de entendimentos, mas porque a gente às vezes delega muito para a ideia que é opositora, né, de transcendência, né, que é um princípio de organização, né, que media, e a imanência é o que você falou, né, é uma relação direta, né? E aí quando você vai investigando até os saberes ancestrais, de fato, né, a gente se coaduna muito mais essa ideia de relação, né, de imanência. E eu venho também da área da saúde, eu queria saber se o Alessandro, enquanto, acima de tudo, um profissional da saúde, também percebe esse distanciamento conceitual, né? E o que faz muitas vezes a gente ficar mais próximo do entendimento de transcendência, e às vezes este conceito que é tão caro, né? Que é um conceito ali, né, de Spinoza e tudo mais, dessa galera que vem trazer, né, que é resgatado por Deleuze, como você falou, é mais ventilado. Não sei se você percebe também essa distância para até para aprofundar melhor o fenômeno, né, da espiritualidade, né, enquanto uma prática, um saber. É isso. Obrigado. Legal. Obrigado também, Alessandro, pela pergunta. Eu te diria que sim, também percebo esse distanciamento, né? Mas eu não acho que é apenas por uma questão de que a ciência ou o campo da saúde, as ciências da saúde estejam debruçadas sobre outras coisas. Não acho que é por isso, é porque eu acho que a outra imagem, a imagem mais transcendente, ela é tão dominante, ela é tão dogmática, que a maior parte das pessoas estão investidas nela, né? Independente de estarem no campo da ciência, seja da saúde, de humanidade, onde quer que elas estejam, né? Porque essa é a tradição mais forte na história do pensamento, né? Então, eu comecei falando que eu não ia falar de cultura, de outra maneira de dizer que eu não ia falar da imagem dogmática do pensamento, aquela que percorre várias tradições e no Ocidente, né, que surge principalmente a partir do período clássico grego, né? E aí a gente vai falar de Platão e vai falar de todo mundo que deriva disso daí, né? Então, para mim, isso é cultura, né? Então, se a gente for falar no lugar da cultura, não tem como a gente não falar a partir dessa imagem dogmática do pensamento. Eu me propus a falar de outra coisa, falar de uma perspectiva contracultural, que também está no Ocidente, mas que também está fora dele também, né? E aqui a gente pode localizar claramente nos encontros que eu relatei, por exemplo, pensamentos que existem em povos indígenas, povos de outros que não fazem parte dessa constituição do que a gente chama de Ocidente e que têm pensamentos imanentistas, vamos dizer assim, né? E onde eu me coloco não como pensador da ciência, né, mas como quem está fazendo, né, produzindo ciência, eu encontro muito mais facilidade com essa possibilidade de conexão espiritual do que com a imagem dogmática e transcendente nas conexões que eu faço.
né? Mas eu concordo com você, eu acho que isso não é dominante, isso é minoritário, né? Bom, temos então mais uma pergunta, tá aqui, da Shana Emanuele. Boa noite. Uma pergunta para o Bruno. O Carlos Castanheda coloca no livro A Erva do Diabo e em todos os seus livros seguintes a questão do tonal e do nagual como formas espirituais de transcendência da consciência. Queria que o Bruno falasse sobre isso, sobre a perspectiva da psicologia da descolonização dentro de uma concepção clínica. Podemos pensar em uma clínica da descolonização sem que isso seja confundido com a psicologia transpessoal e outras correntes similares? Daqui a 6 meses eu respondo a Xana. Eu vou pensar um pouco nisso, fazer uma pesquisa ampliada. A Xana eu conheço, Xana. Ô, Xana, você me ama, assim você me aperta, hein, mulher? Mas eu acho que tem uma coisa eu lembrei imediatamente de um caos. Tem um causinho do Castanheda, que era diz que tava lá o Castanheda lá com o Dom Juan. E aí uma hora ele viu uma pedra ou um pedaço de pau, alguma coisa assim, e falou que ele viu uma senhora abaixada, com um cajado na mão, alguma coisa assim. E aí ele foi comentar com o Castanheira, com o Dom Juan. Ele falou, Dom Juan, eu vi aquilo ali, mas aquilo é uma grande viagem e tal. Aí o Castanheira fala, o Dom Juan fala, olha, se você tiver aproveitar essa chance, porque você está tendo chance de entender realmente o que acontece no mundo, e você está aí achando que está tendo uma ilusão de ótica. Aquela madeira curvada vai ver que era mesmo também uma senhora abaixada fazendo alguma coisa, né? Na história da psicologia, falar assim de maneira muito telegráfica, muito genérica, né? Você tem um grande nome importante, que é o Jung, que é quem de alguma maneira estreou nessa psicologia que se conta lá da ideinha, da conversa lá das Europa e tal, né? Que estreou um pouco essa, de maneira mais conhecida, que ficou mais conhecido e tal, um pouco isso que a gente pode chamar de uma dimensão espiritual, de uma dimensão alguma coisa assim, muito através dos estudos dele, dos mitos, né, dos arquétipos, alguma coisa assim, né? É, pouco depois, assim, um pouco não, algumas dezenas de décadas depois, algumas décadas depois, vem esse pessoal aí da transpessoal que vai efetivamente falar de uma dimensão espiritual e de técnicas possíveis, que inclusive vem de uma técnica psicodélica e depois vem de uma respiração de uma linhagem chamada Siddha Yoga, uma linhagem shivalista, que chega no Ocidente lá pelos anos 60 e tal, de uma linhagem de um mestre chamado Nityananda, e que vai através dessas técnicas de respiração, ir para essa tal dessa dimensão espiritual, transpessoal e tal, né? Tô só fazendo essa localização porque isso são dois modos. É claro que o Jungiano e a transpessoal conversam bastante entre si, mas isso são modos que a gente meio que se aproximou de algo que é muito muito mais vivo, muito mais diverso, muito mais produtor de formas de ser do que dá para dizer de uma caixinha chamada dimensão transpessoal ou somente dimensão dos mitos, né? Então, nesse sentido, eu acho que quando a gente vai passar o tal do raio descolonizador pela psicologia e produzir uma descolonização da psicologia ou uma psicologia da descolonização, a gente vai percebendo que esses lugares têm muitas contribuições. Acho que vai vir um especialista aqui em psicologia transpessoal até para dividir com a gente. É riquíssimo, vivo, gostei, estudei, já fiz respiração holotrópica, acho muito legal mesmo. Mas é um jeito, é uma forma de fazer, né? Assim como a psicologia indiana também é uma forma de pensar essas questões. Eu acho que descolonizar a psicologia é a gente também começar a conversar sobre isso de distintas maneiras, né? E de maneira muito especial sobre aqueles que são as pessoas que vivem isso no seu cotidiano, nos dizem isso. Nós também, né? Nós aqui, pesquisadores ou cientistas ou profissionais, também vivemos, e aqueles que não são necessariamente pesquisadores, profissionais, também vão viver isso, que são dimensões que podem ser guardadas nesse lugar dessas palavras, religioso, espiritual, consciência ampliada, alguma coisa assim, mas que tem muita coisa que dá para tirar daí, que não necessariamente está guardado no que a gente chama de transpessoal ou
da filosofia do pensamento junguiano e outras, poderia falar de outras aqui, né? E também não dá para falar só do Nagual e do Tonal, né? Acho que também é um jeito específico que se criou e que se desenvolveu especificamente dentro de uma tradição para falar de produções de possibilidades, né? Que não estão guardadas também só nessa definição, né? Um pouco que eu teria para dizer antes dos 6 meses que eu vou ficar pensando sobre isso, Xana. É isso. Inclusive, bom, eu até vou pegar então, aproveitar essa deixa aí, porque é justamente do que eu e a Carla vamos falar mais uma vez no dia 17. Nós vamos realmente abordar exatamente esse tipo de coisa, né? Essa ideia de descolonização, né? Clínica da descolonização ou descolonização da clínica, né? E também fazer certas diferenciações com a psicologia transpessoal, até com o próprio Jung, a partir de uma psicanálise, de uma psicanálise. Acho que é bem importante colocar isso. Que é uma psicanálise feita no Brasil, inclusive, e que pouca gente conhece, e a gente vai apresentar um pouquinho sobre ela para colocar como que tem a dimensão espiritual envolvida nisso. E, na verdade, a gente chamaria de uma dimensão mística da própria psicanálise. Então, um estatuto místico da psicanálise é uma coisa que nós vamos tratar no dia 17, né? Exatamente é o que a Carla colocou aqui, né? No comentário, que a gente vai falar novamente, nova psicanálise, né? E que vai abordar exatamente essa questão que foi a Shana, né? Que colocou isso, e que também parece que está ligada a uma outra pergunta que tem aqui, que é da Daniele Nascimento para o Alessandro. Como seria uma terapia de integração da experiência psicodélica decolonial? Então, essa é uma pergunta que foi feita para o Alessandro pela Daniele, né? E nós vamos falar nesse encontro dia 17, nós vamos conversar também sobre integração a partir dessa perspectiva, né, que a gente trabalha no LIS. Então, Alessandra, a pergunta foi para Alessandro você. também tem uma experiência grande, um trabalho muito legal no processo de integração. Acho que vai ser muito bacana escutá-lo também a respeito. Olha, eu também vou ter que estudar 6 meses para responder. Como seria isso de uma perspectiva decolonial, eu não saberia talvez te responder de imediato. Teria que pensar bastante, aprender um pouco nas trocas, né? Mas eu arrisco dizer que talvez tenha que ser uma maneira de fazer, né? Clínica, que force o pensamento para outras direções, não costumeiras, né? Principalmente as dimensões em que ele se costuma mais sedimentados, né? Os modos mais sedentários de pensar e que o afaste, vamos dizer assim, de uma perspectiva de invenção, de possibilidades, né? Eu arrisco a dizer que tenha alguma coisa aí que envolve o pensamento e que seja necessário passar esse raio aí que todo mundo está falando nos modos de pensar, né? Nos modos principalmente dogmáticos, né? De pensar, né? Que tem toda uma tradição de pensamento que percorre não só a psicologia, percorre vários campos do saber, a medicina e as psicodelias também, né? Posicionadas como um outro lugar aí de produção de saberes e de práticas, né? Então, eu me arrisco a dizer que a gente precisaria inventar outros dispositivos, né? E provisoriamente eu te diria isso. Obrigada, Bruno e Alessandro. Parece que a Priscila também tinha uma pergunta, é isso? Não tinha? Não, tinha não, tinha não. Ah, ok. Oi, gente. Boa noite. Vocês me ouvem? Sim. Sim, Thiago. Oi. Ai, que bom. Eu tava tentando falar pelo fone. Não, é só porque eu tava ouvindo vocês o tempo todo, mas estava com a câmera desligada. Agora eu desci. Com uma alegria muito grande esse encontro. Vou tentar responder rapidamente a Rebeca, que eu acho que foi direto ao ponto. Ela fez uma associação direta com a Torre Rede, quando o Alessandro citou o tema da individuação. Mas eu queria
começar um comentário rápido dizendo que a alegria é muito grande porque esse ciclo do LIS nasce de um desejo nosso, do LIS, de conhecermos mais profundamente, né, as pesquisas e os saberes que estão sendo compartilhados, né, nesse núcleo de pesquisa. E felizmente a gente conseguiu fazer um encontro aberto. Então, assim, aí o Bruno agregou-se e a gente tem aqui uma amostra do que é um pouco do que está sendo gestado. A gente não está apresentando muitas ainda as conclusões, mas um pouco as linhas gerais das pesquisas que a gente está fazendo. Especificamente, Rebeca, sobre o que você traz do Latour, é precisamente isso, né? É uma ideia de descentrar o conhecimento, a produção de conhecimento, levando em conta muito o que os próprios xamãs dizem, especialmente o Rand. O Rand esteve no FIUP, né, em São Paulo, e uma das falas dele mais impactantes foi dizer que o xamã ele é um veículo, que o saber está nas plantas, certo? É um pouco isso que a gente está buscando, pensando também em todo o regime que funciona, né, que orienta esses centros ritualísticos, religiosos, que é de uma autossustentabilidade, né? No Lis tem muitas plantas, houve todo um processo de reflorestamento. Então a gente tem muito interesse em verificar como que essas plantas estão crescendo, qual é o acompanhamento delas, ou seja, há um descentramento metodológico no entendimento das plantas, muito calcado no que chama muito atenção o Alessandro, nos processos técnicos, né? Entendendo aí o ser humano também como um ser técnico por excelência, ou seja, uma tecnogênese do humano. Isso vem muito calcado numa antropologia da técnica e também do corpo, né? Há um texto fundante dessa área na antropologia, que é o texto do Marcel Mauss, de 1934, que se chama As Técnicas Corporais. Bom, e sobre o Latour, há um outro autor que influencia muito Latour e que certamente influenciou a metafísica do Simondon, que é o Gabriel Tarde, né? Que fica então duas referências que certamente vai ter, enfim, vai coadunar com o que a Dana Haraway está pensando com a justiça multiespécies, ou que o Nego Bispo está falando com o saber orgânico, né? De uma ideia de um é mais que um. Enfim, tem muitas referências teóricas contemporâneas pensando o contexto do antropoceno, e a gente está tentando enfrentar isso teoricamente com a individuação, que é uma apropriação do Simondon voltada especificamente para as plantas. Não sei se clareou, isso eu dei uma ajuda aí com algumas outras referências. A gente vai tratar mais disso no último encontro, eu e o querido Xamã Rand. Eu estou preparando uma apresentação voltada para isso, com os saberes ancestrais, as tecnologias do sagrado, né, fazendo esse giro epistemológico que hoje anunciou com muita precisão e muita poética. Eu fiquei maravilhado com a fala do Alessandro. E, claro, no contexto de uma descolonização do pensamento, como chama a atenção o Bruno, eu acho que é muito oportuno essa abertura desse ciclo com essas duas grandes figuras, com duas grandes falas. Eu estou realmente muito contente de estar por aqui. Tiago, muito obrigada e muito obrigada também aí por ampliar, né, e explicar um pouco a nossa construção. O debate está excelente, adoraria escutar muito mais aqui, a gente poder conversar, desdobrar muito mais, mas a gente está concluindo. Acho que dá tempo, no máximo, para mais uma contribuição ou pergunta, e a gente vai precisar encerrar, tá, pessoal? Tem mais alguém? O pessoal que está pedindo, né? Material, PDF. Então, eu queria até aproveitar para dizer disso, já que a gente está partindo para o encerramento. Esse é o primeiro encontro, né, do ciclo de 4, mas no segundo semestre, a nossa perspectiva e a nossa construção é de aprofundar nessas temáticas e em outras que compõem o nosso trabalho, que compõem nossas inquietudes e os temas transversais que a gente trabalha no LIS, né, e no NEP, né, o núcleo de pesquisa que compõe nosso trabalho. Então, a gente pode partilhar, sim, né, esses materiais, mas fica aí já esse convite, porque esse é um primeiro espaço, né, de 4 encontros, mas depois vamos desdobrar em cursos a partir, do segundo semestre, tá, pessoal?
Então, acho que não tem outra pergunta, né? Então, a gente vai concluindo hoje. Eu estou muito feliz, Thiago falou isso, eu também estou muito feliz. A gente vem gestando esse trabalho, né, dentro do LIS, já há algum tempo, e ter essa possibilidade de partilha nessas trocas aqui, né, com tantas contribuições também de quem está conosco, nos ajuda a pensar, a desdobrar, a aprofundar, né? Então ficam todos convidados aí para a gente seguir conversando sobre isso. E eu estou muito feliz com esse primeiro encontro, primeira troca que a gente está fazendo, né? Queria agradecer a presença de todos e todas que estiveram aqui conosco, que a gente possa se reencontrar, né, nos próximos. Aqueles que não puderam estar, se vocês quiserem repassar a voz, né, achar que pode contribuir as outras pessoas que não tiveram nesse, podem se inscrever para um ou mais dos encontros, então vocês podem falar com outras pessoas, né, que se interessem. Agradecer imensamente a presença do Alessandro, do Bruno, como o Tiago falou, né? Essa fala de ambos tão sensível, poética e que nos atravessa, né, de maneira aí deliciosa. E além de tão esclarecedora de tantos pontos, né, que a gente vem se debruçando e trabalhando. Então, muito obrigada. Então, lembrar que na próxima terça-feira a gente tem mais um encontro, né, no mesmo horário. A gente vai trabalhar, né? A gente vai ter no nosso encontro duas queridas, que é a Suzana Bustos, uma parceira que nos acompanha, me acompanha nesse trabalho já há muitos anos. E também a Frederique Apfel-Marlin, que é uma antropóloga, coautora desse livro, né? Que eles fizeram junto com o xamã que trabalha conosco, que é o Han Jun. As duas vão estar conosco, né? Eu vou falar um pouquinho delas para vocês terem ideia. É, um momentinho que eu tenho. Então, Suzana Busso é psicóloga clínica, musicoterapeuta e pesquisadora de Berkeley. É, Ela tem mais de 20 anos de experiência no trabalho com estados ampliados de consciência e vegetalismo amazônico e é supervisora da equipe multidisciplinar de apoio do LIS. Frederique Apfel-Marlin é antropóloga francesa, professora emérita de Smith College, me ajuda aí com o inglês, nos Estados Unidos, e fundadora da Associação Sacha Mama, no Peru. Ela é autora de diversos livros, entre eles o Iniciação pelos Espíritos, de coautoria com Rand, que conta sobre a iniciação dele, o maestro vegetalista do LIS. Ela é uma referência internacional nos estudos das cosmologias indígenas e das práticas rituais da Amazônia. Então, as duas vão estar conosco no próxima terça-feira, no mesmo horário. Então, queria convidá-los, E né? o E tema que também elas vão falar, Carla? Oi? O tema que elas vão falar? Ela vai olhar com mais profundidade das doenças na modernidade em relação com o vegetalismo. Vai ser a temática, né? Vai discutir de que forma o vegetalismo amazônico peruano pode oferecer caminhos de reconexão com o corpo, o espírito, a natureza e a comunidade. Não como mercadoria, mas como prática ancestral que propõe um outro modo de estar no mundo. Essa vai ser a temática. É, esse trabalho, né, o núcleo de pesquisa, ele compõe, como eu falei para vocês, um dos braços do LIS, né? Há outras formas, né, de encontro com o LIS, né? A nossa espinha dorsal é o Centro Vegetalista, né, onde a gente trabalha com as práticas vegetalistas do referenciado, né, e calcado na nossa experiência, nosso encontro e trabalho com o Alto Amazonas peruano. Então, as jornadas acontecem no LIS, né, de 3 dias e de 9 dias, né, dentro das perspectivas e das referências dos trabalhos ritualísticos vegetalistas. Quem quiser conhecer mais os nossos trabalhos, as nossas jornadas, a gente vai colocar aqui também, né, o site, o Instagram, que a gente acabou. O site a gente já tem um tempo, estamos na construção, mas o Instagram recém-inaugurado. Então, quem quiser conhecer mais um pouco dos nossos trabalhos,
e das nossas jornadas podem visitar igualmente, tá? Bom, eu acho que é um pouco isso. Queria agradecer mais uma vez, né, a disponibilidade, o interesse, e que a gente possa seguir aí nessa teia, tecendo juntos esses conhecimentos, essas interlocuções, né, que a gente possa encontrar e seguir aí nos próximos encontros, né, nos cursos que virão. Muito obrigada, pessoal. Abre agora para o Bruno e o Alessandro se pedirem. Claro. Fique à Um finalzinho vontade, final, Bruno e Bruno, Alessandro. Alessandro. Claro. Obrigado, então, Carla. Obrigado, Bernardo. Obrigado a todos os participantes. Realmente foi um encontro mágico para a gente. A gente começa muito bem esse ciclo, né? E eu acho que tem muita coisa para vir ainda, né? Muito desdobramento do que a gente acabou trazendo. O encontro não para, né? E a ideia é que a gente consiga construir algo muito mágico, muito especial juntos. Então, muito obrigado, foi um imenso prazer. Obrigada, Alessandro. Também agradeço muitíssimo, Bernardo, Caro, Alessandro, o Thiago também que está aí, contribuiu agora no fim, que vai estar junto com os outros lugares, com os outros momentos. Agradecer a todo mundo aí, o pessoal que acompanhou, que ajudou a produzir. Um momento muito, muito rico mesmo, muito especial, né? Estou aqui emocionado. E, e dizer assim que eu acho que tem uma coisa que ela é super significativa, talvez, assim, de dizer que esse debate complexo, né, de muitas coisas, de muitas linhas, de muitas pessoas, de muita gente, ele precisa da gente ter flexibilidade, assim, né? Conseguir ser flexível para conseguir efetivamente ter a abrangência necessária para fazer ele de uma maneira generosa, né, potente e tal. E quando a gente fala de flexibilidade no taoísmo, a gente está falando também de enraizamento, né? Então, poder respeitar as raízes que são importantes, né? Para a gente poder, para a planta ser flexível e poder florescer, né? E quando a gente está falando de raiz, nós estamos falando de uma terra nutritiva, de uma terra vitalizada que possa oferecer para essas raízes a possibilidade delas realmente fixarem a ponto da gente poder ser flexível, né? Bastante flexível. Então, acho que esse espaço que se surge, que aparece aqui agora e começa a se desenvolver assim um bloco na rua, digamos assim, é essa terra, né? Acho que é uma terra nutritiva que a gente vai cultivar ela o máximo de vitalidade que a gente puder para poder se enraizar, respeitar as raízes e poder ser flexível nas discussões e nas tarefas aí que a gente está se propondo. Então, eu agradeço muito e vamos embora, vamos junto. É nóis. Pessoal, então tá, muito obrigada a todos. Até breve, né? Até terça. A gente vai parar de gravar agora, mas queria também dizer, né? A gente está nessa construção e querendo cada vez, né, melhorar aí no processo também de feitura desses encontros. Então, se tiver alguma sugestão, algum ponto, né, que vocês possam também contribuir, a gente está nessa acolhida, é muito bem-vindo para nós. Tá bom? Um abraço a todos. Quem quiser Valeu. ficar depois da gravação, mas ficam todos liberados, quem quiser ir, para a gente respeitar o horário, mas quiser fazer mais alguma contribuição em relação ao processo, alguma sugestão, a gente também está aqui para escutar, tá?